Talvez o problema não seja apenas o tamanho da luta. Talvez seja o fato de que a dor fechou os seus olhos, porque a aflição faz isso com a alma. Ela estreita a visão, aumenta os muros, apaga as possibilidades e transforma cada porta fechada em uma prova de que nada vai mudar. Quando você percebe, já não consegue olhar para caminhos, não consegue enxergar oportunidades, não consegue lembrar dos livramentos que já recebeu. Você olha apenas para o problema, uma conta que não fecha, uma decisão que você não sabe como tomar, um relacionamento que parece quebrado demais, uma dor que insiste em voltar, uma oração que parece não ter resposta, uma porta que continua fechada, uma notícia que abalou sua estrutura, um medo que você tenta esconder, mas que volta quando tudo fica em silêncio. Talvez exista uma frase se repetindo dentro de você: eu não vejo saída. Eu não sei mais o que fazer. Eu só consigo enxergar problemas. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Nem sempre a saída aparece primeiro do lado de fora. Às vezes Deus começa abrindo os olhos por dentro. Antes de mudar o cenário, ele muda o olhar. Antes de abrir uma porta, fortalece a fé. Antes de mostrar o caminho, livra você do medo que estava impedindo seus passos. E existe um salmo escrito por Davi em um dos momentos mais difíceis e humilhantes da vida dele que mostra exatamente isso. O Salmo 34. Um salmo escrito por alguém que esteve cercado, com medo, sem segurança, sem estabilidade, sem enxergar um caminho claro, mas que descobriu uma verdade poderosa. Quando buscamos o Senhor, Ele não apenas pode mudar as circunstâncias, Ele também nos livra dos temores que estavam impedindo nossa alma de enxergar a saída. Hoje quero caminhar com você por algumas das verdades mais poderosas desse salmo. E no final vamos fazer uma oração juntos. O Salmo 34 nasceu em um momento de crise. Davi estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo. O mesmo Davi que já havia vencido Golias, o mesmo Davi que já havia sido ungido, o mesmo Davi que carregava uma promessa de Deus. Agora estava fugindo para sobreviver. Em determinado momento, ele foi parar em Gate, território dos filisteus, a terra de Golias. Davi fugiu de Saul e acabou no território dos seus inimigos. E eles o reconheceram, de um lado Saul, do outro, os filisteus. Atrás dele, uma história de perseguição. À frente, nenhuma garantia. Para escapar, Davi fingiu perdido a razão diante do rei daquela região. Foi uma cena humilhante. O homem que derrotou o gigante agora precisava fingir loucura para continuar vivo. O homem que carregava uma promessa estava vivendo um momento que parecia contradizer tudo o que Deus havia dito sobre ele. E foi depois desse episódio que Davi escreveu o Salmo 34. Isso nos ensina algo importante. Davi não escreveu porque sua vida sempre foi fácil. Ele escreveu porque Deus o sustentou em uma situação que parecia não ter saída. Fé verdadeira não significa nunca se sentir cercado. Fé verdadeira é descobrir que Deus ainda pode abrir caminhos quando nossos olhos só conseguem enxergar muros. E Davi começa o salmo dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Observe que Davi não começa falando de Saul. Não começa falando dos inimigos. Não começa descrevendo o tamanho do problema. Ele começa falando de Deus. Isso não significa que ele estava negando a realidade. Louvor não é fingir que a dor não existe. Louvor é reposicionar o coração. Louvar no meio da aflição não significa dizer que o problema é pequeno. Significa declarar que Deus continua maior. Davi estava dizendo: eu não vou deixar a minha boca ser governada apenas pelo medo. Eu não vou permitir que o problema decida tudo o que eu falo. Eu não vou deixar a aflição ocupar o centro da minha vida. Talvez seja isso que você precise fazer hoje. Não começar a oração apenas dizendo: Senhor, olha o tamanho do meu problema. Mas também lembrar: meu problema não é maior do que o meu Deus. Antes de repetir: não existe saída, declarar: o Senhor continua sendo meu socorro. Porque aquilo que domina nossas palavras, muitas vezes revela aquilo que está dominando nosso coração. Se falamos apenas de medo, talvez o medo esteja governando. Se repetimos apenas impossibilidades, talvez o problema tenha ocupado um lugar que não pertence a ele. Davi escolhe começar com louvor. Depois, no verso 4, ele diz: busquei, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esse é um dos centros do Salmo. Davi diz: busquei ao Senhor. Quando estamos aflitos, aquilo que buscamos primeiro revela onde está nossa confiança. Alguns buscam primeiro controle, outros buscam distrações, outros procuram qualquer saída rápida, outros passam horas imaginando possibilidades ruins.
Conselhos, planejamento e ajuda são importantes, mas o primeiro lugar do coração precisa ser Deus. Existem estratégias que organizam a vida, mas não removem o medo. Existem pessoas que nos acolhem, mas não conseguem alcançar as partes mais profundas da alma. Davi buscou ao Senhor e Deus respondeu. Talvez a resposta de Deus nem sempre venha no formato que esperamos. Talvez não venha no tempo que gostaríamos. Talvez não venha como uma explicação completa, mas Deus responde. Às vezes responde com direção, às vezes com paz, às vezes com sabedoria, às vezes com força para suportar, às vezes com uma porta pequena, às vezes com uma interrupção que parece atraso, mas é proteção. E então Davi diz, livrou-me de todos os meus temores. Ele não diz primeiro, livrou-me de todos os meus inimigos. Isso mostra que muitas vezes a primeira mudança que Deus realiza não acontece fora de nós, acontece dentro. Porque enquanto o medo está no comando, não enxergamos com clareza. O medo aumenta o problema, diminui a fé, produz decisões impulsivas, transforma a espera em abandono, transforma o silêncio em rejeição, transforma uma fase difícil em uma sentença definitiva. O medo cria uma falsa urgência. Ele diz, decida agora, responda agora, fuja agora, aceite qualquer coisa, você não pode esperar. Mas nem toda pressa vem de Deus. Existem decisões tomadas em minutos que produzem problemas durante anos. Existem palavras ditas em segundos que deixam feridas profundas. Existem portas atravessadas apenas porque pareciam ser as únicas disponíveis. Existem desistências decididas durante uma madrugada ruim. Por isso, antes de tomar uma decisão importante, faça esta oração. Senhor, tira de mim a pressa que não vem de ti. Se eu estiver sendo empurrado pelo medo, faz-me parar. Mostra-me claramente aquilo que preciso fazer. Não permita que eu confunda ansiedade com direção. Existe uma grande diferença entre ser guiado e ser empurrado. Deus guia. O medo empurra. Deus mostra. A ansiedade pressiona. Deus traz convicção. O desespero produz confusão. Talvez Deus não retire imediatamente tudo aquilo que está assustando você, mas pode fortalecer você para atravessar. Talvez Ele não revele todo o caminho, mas pode mostrar o próximo passo. No verso 5, Davi declara, olharam para ele e foram iluminados. Observe a ordem. Primeiro, olharam para Deus. Depois foram iluminados. Quando olhamos apenas para o problema, nossa alma escurece. Mas quando voltamos os olhos para Deus, alguma coisa começa a clarear. Talvez não seja tudo de uma vez, mas uma direção começa a aparecer. Uma conversa que precisa acontecer. Um pedido de ajuda que você estava adiando. Uma atitude que precisa ser tomada. Um erro que precisa ser reconhecido. Uma oportunidade pequena que você estava desprezando. Uma porta que se fechou para proteger você. Uma resposta que não veio do jeito que desejava, mas veio do jeito que precisava. A palavra de Deus é luz para o caminho. Mas Deus nem sempre ilumina a estrada inteira. Muitas vezes Ele ilumina apenas o próximo passo. E talvez seja exatamente disso que você precisa. Não de conhecer os próximos 5 anos, mas de saber o que fazer hoje. A ansiedade pergunta, como eu vou resolver tudo? A fé pergunta, qual é o próximo passo que Deus está me mostrando? Talvez o próximo passo seja simples, um telefonema, uma conversa honesta, um currículo enviado, uma mudança de hábito, um pedido de perdão, uma decisão financeira responsável, um limite estabelecido, um descanso necessário, um retorno à oração, uma busca por ajuda. Não despreze os passos pequenos. Uma casa é reconstruída tijolo por tijolo. Uma dívida é enfrentada decisão por decisão. Uma relação é restaurada conversa por conversa. A confiança volta atitude por atitude. A fé amadurece oração por oração. Muitas vezes Deus não muda tudo de uma vez porque não está apenas preparando uma resposta. Ele também está formando você, está desenvolvendo perseverança, discernimento, humildade, maturidade, sabedoria. Talvez você esteja perguntando por que Deus ainda não resolveu. E talvez uma parte da resposta seja porque Ele está fazendo em você algo que precisa continuar depois que o problema passar. Se Deus mudasse apenas o cenário sem tratar o coração, você poderia sair da crise continuando prisioneiro do mesmo medo. Poderia receber uma nova oportunidade e repetir as mesmas escolhas. Poderia receber provisão e continuar sem sabedoria. Deus não quer apenas tirar você de um lugar difícil. Ele também quer retirar de dentro de você aquilo que poderia levá-lo de volta. O processo também pode ser cuidado. No verso 6, Davi diz, este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Davi se apresenta como alguém necessitado, como alguém que reconhece, eu não consigo sozinho.
Isso é quebrantamento. O orgulho tenta parecer forte mesmo quando está destruído. Tenta controlar tudo. Tem vergonha de pedir ajuda. Mas Davi clamou. Existe libertação quando paramos de tentar parecer invencíveis diante de Deus. Você pode dizer, Senhor, estou sem força, estou sem clareza, estou sem respostas, estou sem paz, eu preciso de Ti. Talvez outras pessoas não tenham compreendido sua dor. Talvez tenham minimizado aquilo que você sente. Mas Deus ouve. Ele ouve as palavras. E ouve também as lágrimas. Ouve a oração organizada. E ouve quando tudo que você consegue dizer é, Senhor, ajuda-me. Nos versos 17 a 19, Davi declara, os justos clamam e o Senhor os ouve. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Salmo não diz que o justo nunca terá aflições. Diz que elas podem ser muitas. A Bíblia não promete uma vida sem lutas, mas promete a presença de Deus durante as lutas. O justo também chora, também se sente pressionado, também tem perguntas, também pode se sentir sem saída. Mas o justo clama. Ele leva a dor para Deus e o Senhor ouve. Depois vem uma das afirmações mais belas de toda a Bíblia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Muitas pessoas acham que precisam estar fortes para se aproximar de Deus. Mas o Salmo diz que Deus está perto dos quebrantados, perto dos feridos, perto dos que perderam as forças, perto dos que não conseguem mais sustentar aparências, perto dos que choram. Talvez você esteja quebrado, talvez esteja cansado, talvez esteja envergonhado por não conseguir lidar melhor com tudo. Mas Deus não está longe, Ele está perto. Você não está sozinho no problema. Deus está perto, não está abandonado na crise. Deus está perto, não está esquecido durante a espera. Deus está perto. E então Davi diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esse mais muda tudo. Existem aflições, mas existe Deus, existe dor, mas existe consolo, existem perguntas, mas existe presença, existem problemas, mas existem caminhos que Deus ainda pode mostrar. Talvez você precise colocar esse mais dentro da sua situação. Estou cansado, mas o Senhor me sustenta. Estou com medo, mas o Senhor me livra dos temores. Estou quebrantado, mas o Senhor está perto. Não vejo uma saída, mas Deus ainda pode iluminar meu caminho. Agora eu quero ensinar uma maneira simples de orar com o Salmo 34. Primeiro, apresente claramente o seu problema. Não diga apenas, Senhor, resolve minha vida. Diga aquilo que realmente está afligindo você. A conta, a decisão, o relacionamento, a enfermidade, a espera, a culpa, a incerteza. Depois identifique o medo escondido por trás do problema. Talvez o problema seja financeiro, mas o medo seja perder tudo. Talvez o problema seja uma conversa, mas o medo seja ser abandonado. Talvez o problema seja uma decisão, mas o medo seja destruir o futuro. Diga, Senhor, além de cuidar desta situação, livra-me do medo que cresceu dentro de mim. Em seguida, pergunte, o que está sob minha responsabilidade hoje? Talvez exista algo que somente Deus pode fazer. Mas talvez também exista uma atitude que você precisa tomar. Você não pode controlar todas as portas, mas pode bater nas portas certas. Não pode mudar outra pessoa, mas pode escolher a maneira como responderá. Não pode voltar ao passado, mas pode tomar uma decisão diferente agora. Fé é entregar a Deus aquilo que você não controla e obedecer naquilo que está ao seu alcance. Agora vamos orar. Senhor meu Deus, Tu conheces o problema que está diante de mim. Tu conheces aquilo que tem ocupado minha mente. Conheces as preocupações que eu não consigo explicar. Conheces as noites em que meu coração ficou apertado. Tu sabes quantas vezes olhei para esta situação e pensei, não existe saída. Senhor, reconheço que a aflição estreitou minha visão. Olhei demais para o problema, olhei demais para o medo, olhei demais para aquilo que ainda não mudou. E minha alma começou a esquecer que o Senhor continua comigo. Hoje eu faço como Davi. Eu busco ao Senhor, responde-me, livra-me dos meus temores, livra-me do medo que cega, da ansiedade que confunde, da pressa que produz decisões erradas. Livra-me da sensação de que estou sozinho. Senhor, eu olho para Ti, ilumina minha mente, ilumina meu coração, ilumina minha visão. Mostra-me caminhos que eu ainda não enxerguei, mostra-me o próximo passo, mostra-me as atitudes que preciso tomar, mostra-me as portas pequenas que desprezei. Mostra-me as pessoas que podem me ajudar. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Por isso, aproxima-te de mim. Sustenta minha alma, fortalece minha fé, cura aquilo que está ferido. Eu entrego esta situação em Tuas mãos, entrego minhas perguntas.
minha ansiedade, minha pressa, minha dor, meu futuro. Não permita que eu tome decisões governado pelo medo. Se existe algo que preciso mudar, mostra-me. Se existe algo que preciso abandonar, dá-me força. Se existe uma atitude que preciso tomar, dá-me coragem. Se existe uma espera que preciso suportar, dá-me paciência. Se existe uma porta que o Senhor está abrindo, dá-me discernimento para enxergar. Eu creio que o Senhor ouve o meu clamor. Eu creio que o Senhor está perto. Eu creio que o Senhor me livra dos meus temores. E creio que onde hoje eu só consigo enxergar problemas, o Senhor pode me fazer enxergar a saída. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: o Senhor me livra dos meus temores. Escreva como uma declaração de fé, porque o problema pode estar diante de você. Mas Deus ainda pode abrir seus olhos. A aflição pode ter mostrado muros, mas o Senhor ainda pode revelar portas. Busque ao Senhor. Ele ouve, Ele se aproxima, Ele livra dos temores. E onde você só enxergava problemas, Deus pode fazer você enxergar a saída. Amém.